Muito bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar a audição que temos preparado para hoje. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. É precisamente com os dois que fazemos esta primeira audição, uma audição sobre a assinatura de contratos de prospecção e exploração mineira, a requerimento de 4 grupos parlamentares. E depois faremos de seguida a audição com o Sr. Ministro sobre a central nuclear de Almaraz. Portanto, é o que temos preparado para hoje, distribuídas as grelhas de tempo e que todos já têm conhecimento. Aliás, é aquela que temos usado com mais frequência, sendo que iniciamos então esta primeira audição com a apresentação dos requerimentos. Seguir-se-á uma intervenção inicial do Sr. Ministro, que distribuirá o tempo conforme entender com o Sr. Secretário de Estado, por um período de 10 minutos. Depois passamos a uma ronda de intervenções, em que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para fazer a sua intervenção. A Sra. Deputada não inscrita terá 2 minutos e depois uma resposta global do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, num total de 10 minutos. Certo? Estamos entendidos quanto a tempos e quanto a modo de funcionamento, por isso estamos em perfeitas condições de iniciar a audição. E, nesse sentido, vamos fazer pela ordem de entrada dos requerimentos. Ou seja, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda. Por isso, digo ao Sr. Deputado Nelson Peralta, em representação do Bloco de Esquerda, que faça... Não é esta a ordem. Não? Pronto. É a ordem. Não é esta a ordem? Então, qual é a ordem, faz favor? Não? Pronto. Independentemente da ordem, vamos fazer desta forma, porque eu que tenho aqui este alinhamento que tinha aqui marcado. Pensei que era exatamente a ordem de entrada. Admito que sim. Muito bem, pode ser o PCP. Sra. Deputada do PCP, Alma Ribeira, faz favor a fazer a apresentação do requerimento. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Como é sabido, dia 23 de junho saiu uma notícia no público sobre a assinatura de contratos de prospecção e pesquisa e de exploração, informação que é depois confirmada pelo próprio Governo, contratos que são assinados quando está para sair legislação nesta área. Destes contratos dos de pesquisa e prospecção temos de minerais não metálicos, do quartzo, mais minerais metálicos, ouro, cobre, zinco, outros. Dos contratos de exploração também não está contemplado o lítio, e este tem sido o argumento utilizado para apaziguar os ânimos. Acresce que na altura estes contratos assinados não estavam disponíveis, alegadamente por falha no site, por manutenção no sítio da internet, o que também é de facto redutor como forma de publicação de informação que devia estar ao dispor de toda a população, e colocam-se aqui várias questões. Por um lado, se o Governo está a apertar a lei, a torná-la mais exigente e, portanto, com mais responsabilidade para os concessionários, e, segundo o próprio Governo, está há mais de um ano para publicar esta lei, e ela é, de facto, uma das grandes opções do plano, é exatamente a regulamentação da lei de bases dos recursos geológicos, impõem-se questões e ficam dúvidas no ar. Desde logo, este argumento de que os contratos não dizem respeito ao lítio, para nós não são suficientes. Ponto 1, nem o lítio é o único mineral que causa transtorno na sua exploração às populações, mas sabemos também, tal como aconteceu em Montalegre, que ele pode ser acrescentado a quem já tenha direitos prévios. E, portanto, as perguntas que deixamos aqui são muito claras e exigem respostas também muito claras para acalmar os ânimos. Por que motivo ainda não está publicada esta nova legislação? Quando é que ela vai ser publicada? Se o Governo acha que o regime é bom, por que é que não quer fazer esforços para sujeitar o máximo de explorações a esse novo regime?
quem são os promotores privados destes contratos, em particular dos de 2020. Eles estão online nos confins da internet, mas convinha que aqui ficassem, essa informação fosse aqui relatada, porque senão isto tudo parece muito mal e, de facto, não abona a favor da transparência do nosso regime. Muito obrigado, Sr. Deputada. Para fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor. Agora fica assim. É seguida, também não faz mal. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, de facto esta audição insere-se num contexto em que foram assinados vários contratos de prospecção e de exploração mineira, antes da promessa de uma nova lei mais ambiental para as minas. O contexto é simples, desde 2015 falta uma lei ambiental para as minas, que está prometida desde então. Pelo menos em março de 2019, o Sr. Secretário de Estado já dizia que a DGEG estava a fazer essa mesma lei. Em fevereiro deste ano, o Sr. Secretário de Estado ia a Viana do Castelo apresentar essa lei e não foi feita essa apresentação. É o que está na imprensa, posso lhe mostrar. Portanto, aquilo que vinha aqui perguntar é, e nesta primeira ronda, deliberadamente não fazer nenhuma pergunta nova, mas repetir as perguntas que a semana passada o Bloco de Esquerda já fez, que por escrito já fez, e também, obviamente, com a diferença temporal, que fizemos no dia 27 de novembro do ano passado, na primeira audição que o Sr. Ministro esteve aqui no Parlamento. E as perguntas são bastante simples. Porquê é que não foi apresentada essa lei em Viana do Castelo em fevereiro? Quando é que essa lei será apresentada? Qual é que é o conteúdo dessa lei da mineração verde? E, acima de tudo, porque é que estes contratos de prospecção e de exploração mineira foram assinados antes da apresentação dessa lei? Nós temos enormes preocupações com este conteúdo da lei, porque nós não podemos dizer ao mesmo tempo que as populações não se podem preocupar com a mineração, porque o Estado vai ter uma enorme preocupação ambiental sobre a questão da mineração, mas depois, ao mesmo tempo, não ter... Quer terminar, Sr. Deputado, por favor? O relógio acho que não foi... Eu sei. Já estou a fazer o desconto. Mas as perguntas estão feitas, já as fizemos várias vezes e esperamos que desta vez haja uma resposta a estas perguntas e numa segunda ronda, obviamente, poderemos ter novas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do PAN, temos a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que vai entrar via Skype, a quem aproveito naturalmente para cumprimentar, assim como todos que nos estão a acompanhar via Skype. Faça favor, Sra. Deputada. Muito bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Eu, antes de mais, queria fazer uma questão prévia à mesa em relação à condução dos trabalhos, porque nos parece que a ordem de entrada dos requerimentos não foi esta e, portanto, apelávamos ao Sr. Presidente, por uma questão de boa prática e aplicar o mesmo critério em relação a todos os pedidos que são feitos, que se seguisse a ordem dos partidos pela entrada dos requerimentos. Sra. Deputada, admito que não tenha sido correspondido a essa ordem e, por isso, o meu pedido de desculpas, mas não foi deliberado, obviamente, foi simplesmente em função da informação que tinha aqui comigo. Faça favor. Com certeza. Em relação então à questão que aqui nos está hoje, e cumprimentando o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, nós tomámos conhecimento que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática já teria terminado um pacote de nova legislação relativa à exploração dos recursos geológicos, que estaria alegadamente a aguardar a aprovação em Conselho de Ministros já há alguns meses. Sobretudo por se reconhecer aquelas que são as fragilidades ao nível da proteção ambiental da legislação em vigor e, portanto, esta proposta legislativa seria mais exigente em termos ambientais, com vista a dar mais poder aos municípios. Nomeadamente, a nossa expectativa é que a recuperação ambiental, por via até daquilo que possa ser a promoção decorrente desta legislação,
possa acontecer ainda durante esta fase de exploração e não apenas o encerramento das minas, que sejam feitos estudos de impacto ambiental, que hajam contribuições para a reciclagem dos materiais e para a economia circular. No entanto, sabemos que desde o início de 2020 que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática assinou os tais 16 contratos relacionados com a prospecção e exploração de recursos geológicos, 9 contratos também de prospecção e pesquisa e 7 contratos de prospecção. Na semana passada, o Sr. Ministro do Ambiente disse nesta comissão que os contratos foram assinados porque já existiam compromissos do governo anterior, pelo que há aqui algumas questões que não podemos deixar de fazer. E desde logo, em relação a estes 9 contratos de prospecção e pesquisa que assinados, se também resultam de compromissos do governo anterior, porque não se compreende porque é que o governo de facto não esperou pela aprovação desta nova legislação, priorizando aquilo que deve ser o ambiente e não a proteção ambiental e não os interesses económicos. Importa também perceber porque é que o Ministério não aguardou assim pela entrada em vigor desta nova legislação e daí este pedido de audição para que estes tivessem de facto um enquadramento ambiental mais rigoroso, uma vez que é isso que tem sido anunciado e é essa a expectativa que todos nós temos em relação a esta... Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor. Concluo mesmo já, Sr. Presidente, assim como porque é que o Ministério não publicou os contratos no sítio da DGES e, portanto, são estas perguntas, entre outras, que gostaríamos de ver respondidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. No ano 2020 já foram assinados entre o Estado e promotores privados 16 contratos, não tendo a Direção-Geral de Energia e Geologia aguardado pela publicação da nova regulamentação das minas que está a ser elaborada. Para além da informação da comunicação social, nada se sabia relativamente à localização, promotores, tipo de exploração, entre outras informações relevantes em particular para as populações que sofrem os impactos ambientais, mas também a sua qualidade de vida é alterada. Na audição da semana passada, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado acusaram os verdes de andarem a reboque dos títulos da imprensa. Os verdes têm toda a legitimidade para ir beber às fontes que entenderem, sobretudo quando a fonte oficial não tem a informação disponível ao público. Assim, o requerimento pedindo a vida do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado é uma possibilidade para o Governo nos dizer se a água da fonte em que bebemos é potável. O que sabemos hoje, que os contratos foram colocados online no dia 26, 3 dias depois do nosso requerimento, contido ainda hoje, são de difícil acesso no site da DGEC. Sabemos que os contratos foram assinados ao abrigo da Lei número 54/2015, de 22 de junho, numa altura em que o Governo anuncia alterações significativas à legislação que supostamente deveriam aumentar as exigências em termos ambientais e se dentro de um mês ou 2 temos a nova lei, é incompreensível que tenha sido assinado nesta altura. Relembro que não foram os verdes que exigiram uma nova legislação. Foi o Governo que entendeu que tal era necessário. E assim voltamos à questão primordial, falta de transparência em todo o processo da exploração mineira. O comunicado que foi emitido pelo Governo após os requerimentos que hoje discutimos justifica esta decisão devido ao estado económico do país e à urgência de investimentos. E também no caso das concessões de exploração, com a necessidade das empresas não esperar mais. Mas lembro-vos só um exemplo, da concessão de exploração da mina de Barroso, em que a licença de prospecção e pesquisa foi atribuída à empresa Felmic em 2006 e tudo esteve parado durante anos. Como diria o eminente ex-dirigente do PS, qual é a pressa, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sra. Deputada. Feitas as apresentações dos respectivos requerimentos, tenho agora a palavra o Sr. Ministro para uma intervenção de 10 minutos. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estou surpreendido com esta audição? Estou. Porquê? Pelo seu caráter de urgência e porque versa sobre contratos administrativos de concessão de prospecção e de exploração de depósitos minerais, cuja tramitação cabe aos serviços da administração pública, que os partidos à esquerda do Partido Socialista continuam, de facto, reiteradamente, seja qual for o motivo, a desmerecer. Sempre do lado dos trabalhadores da administração pública, sempre com a garantia que eles não devem fazer nada, nem tomar decisão nenhuma em momento algum. Em 2019 foram assinados 8 contratos de concessão. Fui chamado a esta comissão? Não. Em 2020 foram assinados 7 contratos do mesmo tipo. Fui chamado de urgência a esta comissão? Sim.
Porque esta dualidade de critérios dos senhores deputados? Provavelmente porque leram uma manchete especulativa e dela fizeram um eco nestes requerimentos sem cuidarem de perceber se o que ali especulava fazia qualquer sentido. Muito boa, muito robusta a fonte de informação de Vossas Excelências. E faz? Não. Não faz sentido nenhum. O que ele especulava é de que os signatários dos atuais requerimentos fizeram eco é que os contratos teriam sido assinados à pressa para se eximirem à maior exigência ambiental da nova Lei das Minas. Senhoras e senhores deputados, para que fique bem claro, a atividade desenvolvida ao abrigo dos contratos de prospecção e pesquisa e de concessão de exploração autorizados, seja no ano 2019, seja no ano 2020, está sujeita ao cumprimento dos mesmos requisitos ambientais de que a atividade que vier a ser desenvolvida ao abrigo de contratos a celebrar após a entrada em vigor da nova regulamentação da revelação e aproveitamento de depósitos minerais que se encontra em processo de aprovação. Porque é assim? A resposta é fácil, embora possa ser longa. Primeiro, os direitos de prospecção e de pesquisa atribuídos em 2019 e 2020 foram já de acordo com as regras ambientais antecipadas por despacho do Sr. Estado de Estado Adjunto da Energia. Por isso, o desenvolvimento desses trabalhos seguirá também o controle ambiental que a nova regulamentação virá a estabelecer. Segundo, a atribuição de eventuais direitos de exploração decorrentes dos contratos de prospecção e de pesquisa celebrados em 19 e 20 ocorrerá integralmente ao abrigo da nova regulamentação. Terceiro, as concessões atribuídas em 19 e 20 estão obrigadas, tal como as que vierem a ser atribuídas ao abrigo da nova regulamentação, à realização da avaliação de impacto ambiental nos termos previstos do respectivo regime jurídico, isto porque a lei atual já obriga à avaliação de impacto ambiental. Quarto, só os planos de lavra referentes a concessões de depósitos minerais metálicos estarão, à luz da nova regulamentação, sujeitos a certificação específica. Ora, das concessões atribuídas em 2019, só 2 planos de lavra foram aprovados e não respeitam a depósitos minerais metálicos. Logo, se fossem aprovados ao abrigo da nova regulamentação, seriam aprovados precisamente com os mesmos requisitos ambientais. Quanto às concessões atribuídas em 2020, só uma corresponde a processo específico de regularização e outra, correspondente a depósito mineral não metálico, tem plano de lavra aprovado. Logo, todos os restantes planos de lavra, respeitantes a concessões atribuídas em 2019 e 20, mantêm-se por aprovar e a respectiva aprovação já ocorrerá ao abrigo da nova regulamentação. Em suma, não foi aprovado qualquer plano de lavra referente a depósito mineral metálico das concessões de 2019 e 2020. Tudo isto também está explicado no comunicado, do qual resolveram tirar 3 linhas e não ler o comunicado. Recordo que acima foi exposto que nenhum processo de prospecção e pesquisa ou de concessão de exploração, atribuídos em 2020 ou mesmo em 2019, embora não sei porquê não nos chamaram cá à pressa, deixará de estar sujeito ao controle ambiental a que submeteria se esses processos fossem decididos já ao abrigo da nova regulamentação. Senhoras e senhores deputados, devo ainda notar que não foi o Estado de Estado Adjunto da Energia que aprovou qualquer contrato de prospecção e pesquisa ou de concessão de exploração. Essas competências estão delegadas na DGEG, que, sem deixar de cuidar da normal sucessão de regimes jurídicos, teve em conta e salvaguardou o controle ambiental que a nova regulamentação virá a estabelecer. Mas, repito, para Vossas Excelências, a administração pública é uma ficção. Os contratos assinados permitem que os procedimentos administrativos, projetos e estudos de incumbência do titular dos direitos possam desenvolver-se já, sempre salvaguardando o controle ambiental que será imposto pela nova regulamentação. E, desse modo, assegurar a mais rápida concretização dos investimentos e de promoção da riqueza que a atual situação do país exige. Ao mesmo tempo, assegura-se o normal abastecimento de matérias-primas que o país precisa, evitando importações a que poderia ser forçado a recorrer se a produção interna não estivesse garantida. Não é verdade, como foi sugerido, que para evitar a aplicação de novos requisitos ambientais mais apertados se tenham aprovado em 2019, insisto, e 2020, contratos de prospecção e pesquisa e de concessão que assim ficariam isentos de tais controlos. Antes, pelo contrário. Esses controlos, mesmo sem a nova regulamentação estar em vigor, foram salvaguardados sem paralisar por 2 anos ou mais o andamento de procedimentos administrativos que, pela sua própria natureza, são morosos.
Não conheço nenhuma Câmara do país, seja de que partido for, que pela razão de que está a rever o seu plano diretor municipal, decide não há nenhum licenciamento no meu concelho enquanto o PDM não estiver aprovado. Senhoras e senhores deputados, a nova legislação sobre os depósitos minerais e regulação da atividade da sua revelação e aproveitamento de facto reforça a componente ambiental. Aliás, faz todo o sentido que assim seja, a partir do momento em que essa área da administração passou a ser tutelada politicamente pela área do ambiente. Os depósitos minerais integram, nos termos da lei, o domínio público do Estado, estando nessa medida os serviços dos cidadãos e do Estado. O interesse público em causa é, no entanto, de natureza complexa. Por um lado, impõe uma racionalidade económica partilhada entre os cidadãos e o Estado no contexto de uma exploração responsável. Por outro, impõe uma rigorosa e adequada ponderação e proteção dos valores e bens ambientais em presença. E, por último, impõe uma obrigação de valorização dos territórios onde se desenvolve esta atividade, acompanhada de uma melhoria das condições de vida das respectivas populações. É de um ponderado e harmonioso equilíbrio destas dimensões, parcialmente conflituantes, do interesse público que nasce a decisão dos entes públicos de conceder ou não direitos de uso privativo do domínio público. O mesmo é dizer que somente a concretização de todos estes valores nas decisões a adotar permitirá prosseguir o interesse público, aquele que ao Estado incumbe proteger e tutelar. Assim, as políticas públicas vertidas na nova legislação guiam-se por 3 eixos que sumariamente abaixo elencamos. Primeiro, o cumprimento das mais exigentes padrões de sustentabilidade ambiental na atividade de extração do recurso do domínio público do Estado, garantindo simultaneamente a sua máxima valorização económica em benefício do país. Por esta razão, propomos, por exemplo, 1. A certificação de processos pelas entidades competentes. 2. A possibilidade de condicionar a atribuição da concessão de exploração à fixação de toda a cadeia de transformação no país. 3. Que os planos de encerramento contenham medidas de minimização dos impactos sociais e económicos resultantes do fim da atividade. E ainda, 4. A recuperação ambiental enquanto se desenvolve a atividade e não no final da exploração. Segundo princípio. O reforço da informação e da participação pública e, bem assim, da intervenção dos municípios, contribuindo para uma maior transparência dos procedimentos administrativos. É para prosseguir este fim que a nova legislação assegurará a participação pública em todos os procedimentos prévios à atribuição de direitos de uso privativo. Mas não só. Cria a possibilidade de se criarem comissões de acompanhamento de exploração e a consulta específica aos municípios em todas as fases, incluindo as condições contratuais relevantes. Terceiro, a repartição justa dos benefícios económicos da exploração entre o Estado, os municípios onde ela se insere e as suas populações. Este é um desiderato que se cumpre obrigando à instalação da sede social do concessionário num dos municípios abrangidos, repartindo royalties entre o Estado e municípios, obrigando à existência de um plano de responsabilidade social do concessionário e possibilitando a reversão de bens de exploração para os municípios, bem como o usufruto de bens e infraestruturas ao longo da própria exploração. É isto que nos propomos fazer e é ambicioso. Nada do que fizemos até aqui põe o que queremos fazer em causa e é por isso que, confesso, fiquei surpreso com a minha chamada a esta audição. Sobre a questão concreta da apresentação da lei de que referiu o deputado Nelson Peralta, dizer o seguinte. Nunca houve nenhuma previsão de apresentar em Viana do Castelo a proposta de lei. Já agora ela foi tornada pública e teve uma grande notícia no jornal. Aquilo que quisemos fazer, isso sim, foi uma reunião com todos os conjuntos de municípios onde está previsto o concurso para o lítio, que nada tem a ver com aquilo que hoje aqui estamos a falar. Essas reuniões, algumas foram feitas, nomeadamente, no nosso Ministério. Com Viana do Castelo ainda não aconteceu porque entretanto veio o Covid. Faremos essa reunião na primeira oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então passar à ronda de intervenções, pela ordem que está determinada, e, assim sendo, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Bento, faça favor. Relembro que o período de intervenção é de 3 minutos. Presidente.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhores e Senhoras Deputados, da leitura dos requerimentos e da exposição que aqui foi feita neste auditório, percebe-se que a questão estava muito focada naquilo que tinha sido o anúncio do novo enquadramento legislativo por parte do Governo, que salvaguardava melhor os interesses dos ecossistemas e das próprias populações e dos municípios ali em causa. Pensamos que é unânime que este processo deve ter uma salvaguarda ambiental capaz de responder aos impactos que uma exploração mineira tem nos territórios. No caso, uma exploração mineira a céu aberto nos territórios provoca seguramente impactos que de sobremaneira se sentem nas populações das mais diversas formas. Esta salvaguarda, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, vigorará para o futuro, atendendo às declarações aqui prestadas. E questiono, os 16 contratos assinados recentemente, parece que ninguém quis fazer esta pergunta, ainda que nas redes sociais o façam e tentem confundir as populações, é uma tentativa de fugir à nova lei, uma nova lei que não foi proposta por outro partido, senão pelo governo do Partido Socialista. Instrumento que garantirá uma maior salvaguarda ambiental, isso está evidente. E está evidente o que quer fazer, quer nos processos de exploração, quer na parte de prospecção e pesquisa, que relembro que deve ser algo que deve ser tomado de início no processo de exploração e pesquisa, que concordamos que deve haver aqui, neste caso, um maior envolvimento das populações e dos autarcas. Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, com detalhe, quais as salvaguardas concretas criadas pela tutela, quer a nível do controle ambiental da prospecção e pesquisa, quer a nível do controle ambiental de concessão experimental. Nos 16 contratos aqui em causa há novos contratos, quais ou qual a razão da sua assinatura? Em concreto, questiono se a Serra da Argemela, no Concelho da Covilhã do Fundão, está incluída neste grupo de contratos, porque de um dos requerimentos que tivemos a oportunidade de ler, dizem que a Serra e o contrato da exploração da Serra da Argemela pode ser alargado ao lítio. Eu relembro que um contrato de 2011 de prospecção e pesquisa já continha essa necessidade de exploração de lítio. Portanto, o alargamento para o lítio não faria sentido quando a prospecção já o tinha solicitado. Aliás, é o primeiro mineral deste contrato de 2011 e que as populações não tiveram conhecimento e só tiveram conhecimento em 2017. Termino a minha intervenção questionando se foi aprovado algum pedido neste grupo de contratos e que serviu de oportunidade de estar nesta comissão, depósitos, se tem algum incluído depósitos minerais metálicos e, por último, se houve ou não pedidos que avançaram neste âmbito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, uma primeira nota para lhe dizer que a minha surpresa é a sua surpresa. Eu estou surpreendido com a sua surpresa, porque o que é normal é que os ministros venham ao Parlamento esclarecer todas as dúvidas e responder a todas as questões que os deputados e o Parlamento tenham. E, portanto, é um ato perfeitamente normal chamar o Sr. Ministro com caráter de urgência, porque assim os partidos o entenderam, para explicar um conjunto de matérias relativamente a esta decisão. E esta decisão tem, naturalmente, alguma perplexidade, nomeadamente o facto de haver uma lei que está em preparação e, num período que antecede a publicação dessa lei, terem sido feitos esses contratos. Nós, o PSD, está preocupado com a transparência de todo este processo e exigimos que, relativamente a todas estas decisões, neste e noutro domínio, sejam feitas com total transparência. O Sr. Ministro diz que as decisões foram tomadas pela administração e que nós devemos confiar nessa administração. Portanto, tratam-se de meros atos administrativos.
Eu poderia trazer a esta audição um conjunto de outras questões, mas vou-me focar num aspecto concreto que tem a ver com o Alto Douro Vinheteiro. O que é que diria o Sr. Ministro, ou o que é que faria o Sr. Ministro se a administração que tomou esta decisão tivesse autorizado prospecção no Mosteiro dos Jerónimos, no Castelo de Guimarães ou na Sé Catedral de Coimbra? O Sr. Ministro diria logo, não pode ser. Ora, o que aconteceu relativamente ao Alto Douro Vinheteiro, foi exatamente isso. É que eu relembro ao Sr. Ministro que a região demarcada do Douro, os 250 mil hectares, não aquela faixa classificada como património mundial, estão classificados em termos nacionais como monumento nacional. Eu não sei se o Sr. Ministro tem consciência dos níveis de proteção e das exigências que esta área tem. E a minha perplexidade, a minha surpresa é como é que é possível que a administração tenha autorizado prospecção na região demarcada do Douro, Alto Douro Vinheteiro, a prospecção e pesquisa, quando o estatuto que rege estes 250 mil hectares é exatamente o mesmo do Mosteiro dos Jerónimos. E, portanto, a questão que eu lhe levanto e que lhe deixo é como é que é possível o Sr. Ministro ter deixado passar esta aberração por parte da administração, que nem sequer tratou de verificar o estatuto aplicável à região demarcada do Douro. E, portanto, se neste caso em concreto, e se desta forma tão grosseira a lei nacional foi violada, eu pergunto o que é que faz o Ministro relativamente, ou o Ministério relativamente às decisões e aos processos que a Direção-Geral de Energia e Geologia tem neste domínio. É que este facto, do meu ponto de vista, é revelador de duas coisas. Primeiro, da forma apressada e da forma sem o devido rigor com que estes processos estão a ser feitos. E a segunda é da displicência com que o nível político, a tutela, tem sobre a Direção-Geral de Energia e Geologia. Portanto, Sr. Ministro, diga-me se autorizaria pesquisa e prospecção no Mosteiro dos Jerónimos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça o favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, antes de mais, dar conta da surpresa do Sr. Ministro ser chamado ao Parlamento para aquilo que é normal, o Parlamento escrutinar e fiscalizar a ação do Governo. Considerará que esta audição foi inútil, pelo menos da nossa parte, da parte do Bloco de Esquerda, consideramos que foi útil, porque o Sr. Ministro já adiantou, pelo menos, parte do conteúdo da nova lei que nós gostaríamos de ver, até porque o Parlamento tem depois o poder de alterar a lei se assim o entender. E a pergunta que não respondeu é para quando é que essa lei está feita. Mas eu queria abordar dois truques que o Sr. Ministro aqui nos trouxe. O primeiro, dizer que assinar contratos de prospecção e exploração mineira enquanto a nova lei não nasce é o mesmo de que uma Câmara Municipal, enquanto está a rever o PDM, autorizar a construção de um prédio ou de uma casa. Sr. Ministro, eu não considero esta comparação séria. Os impactos e a envolvência de construir uma pequena casa enquanto está a rever um PDM ou montar uma grande mina ou uma grande pedreira enquanto estamos a rever a lei não é certamente o mesmo e acho que é até desmerecer, isso sim, as preocupações legítimas das populações que têm, obviamente, receios legítimos sobre os impactos daquela atividade na sua vida e na sua qualidade do espaço onde vivem. Outro truque que o senhor aqui nos traz, Sr. Ministro, e que já nos trouxe várias vezes, é que desmerecemos a atividade da administração pública como se tudo isto fosse a administração pública em regime livre a fazer o que muito bem entende. Não, a administração pública, e nós defendemos, e achamos que é muito qualificada, faz aquilo que é enquadrado pelas leis do Governo. E o problema é que o Governo, o seu Ministério, ainda não publicou a lei que está prometida desde 2015 para tornar a mineração mais verde. Mas queria também perguntar uma outra questão que o Sr. Ministro aqui nos diz. Diz que quer uma repartição justa dos rendimentos destas minas entre o Estado e os municípios, que são ambas as coisas Estado,
convenhamos, é o Estado Central e os municípios, mas eu queria lhe perguntar se vai haver alguma reformulação também entre aquilo que são a repartição dos rendimentos de uma mina entre o privado que explora a mina e entre o Estado Central ou autarquias, nomeadamente a nível dos royalties. Queria ainda perguntar e levantar uma preocupação, porque essa será a preocupação, pelos vistos, dos próximos meses, dos próximos anos. O plano, a visão estratégica apresentada por António Costa Silva, a pedido do Governo, foca muito na questão da mineração marinha. Felizmente já exclui parte do mar dessas mineração. Ainda assim, o Sr. Ministro do Mar levantou já um conjunto de preocupações sobre essa atividade. Aquilo que o Bloco de Esquerda pergunta é, desde já, qual é que é a posição do Governo e, no concreto, do Ministério do Ambiente sobre essa possibilidade de mineração em mar profundo. Se esta nova lei também vai implementar normas para a questão da mineração em mar profundo. E um pequeno comentário, porque este plano foi, obviamente, negociado com o Sr. Ministro, isso é público. Aliás, a reunião com o Sr. Ministro foi precisamente a primeira reunião que António Costa Silva teve. Mas repare que, apesar da retórica que o Sr. Ministro aqui nos traz, continuamos sem saber quando é que a lei será publicada, e nós teríamos todo o interesse em que essa lei fosse publicada para reforçar a proteção ambiental, mas também para que o Parlamento possa ter uma palavra sobre essa mesma lei, sobre essas exigências sobre a mineração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeira, faça o favor. Bom, obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Governo considera que é importante regulamentar esta matéria, que é do interesse nacional adotar práticas de green mining, portanto que são necessários mais requisitos, e é este o objetivo da regulamentação que aqui nos fala, mais responsabilidade ao nível social, económico, ambiental das empresas, mas também mais custos para essas empresas e, portanto, não é do interesse nacional. Se é preciso uma nova lei que crie mais, que aperte um bocadinho mais os critérios, que crie mais-valias para o país, não é do interesse nacional que mais contratos sejam abarcados por essa lei? Qual é a lógica que subjaz aqui? Então, se de facto nós queremos continuar a aprovar projetos, então se calhar esta lei não é necessária, é isso que o Sr. Ministro nos quer dizer. Porque não nos parece-nos que isto contradiz o que é o interesse público. E o argumento da pressa não é válido, porque existem pedidos pendentes também. E já houve pedidos que estiveram anos e anos à espera de resposta. E, portanto, o argumento da pressa não pode valer só quando convém. E, mais uma vez, e mesmo que houvesse pressão no sentido de acelerar os processos, não vale mais o interesse nacional? Não vale mais salvaguardar todas essas necessidades que esta regulamentação pretende atingir? E depois mais uma questão, é que de facto, há aqui elementos de vazio. Nós não conhecemos a regulamentação porque ela ainda não existe. Está para existir há muito tempo, mas ainda não existe. E pior, nós também não conhecíamos, à data que esta informação foi pública, portanto, no momento da assinatura dos contratos e nos momentos posteriores, nós não os conhecíamos. E já agora digo-lhe, aponte-me qual é a cláusula dos contratos assinados que garante que os requisitos da nova regulamentação que o Governo pretende implementar estão lá salvaguardados. Nós não temos uma posição de princípio contra a exploração dos nossos recursos. Aliás, nós achamos que o país deve conhecer os seus recursos, mas deve fazê-lo colocando os seus interesses em primeiro lugar e recordar que estas empresas, aquilo que vai ficar em Portugal é, naturalmente, os salários, que é aquilo que nós sabemos que é uma prática generalizadamente miserável e, portanto, importava também aqui perceber, dentro desta regulamentação, para além de pronúncias sobre a cadeia produtiva, de facto, quais são as obrigações concretas, mas nós achamos também que não se pode passar por cima das populações, tem que se as envolver, não
se pode manter este clima de desconhecimento em que, porque um site está em baixa ou está em remodelação, não estão disponíveis contratos que são do interesse das populações e, portanto, de facto, há aqui muita coisa a explicar e nós achamos que esses esclarecimentos ainda não foram prestados. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que nos acompanha via Skype. Faça favor, Sra. Deputada. O CDS abandonou esta comissão? Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda de intervenção, não podemos deixar de comentar aquela que foi a reação do Sr. Ministro, no sentido de espantar-se com a urgência na audição. É que, Sr. Ministro, de facto, eu recordo-lhe que o Sr. Ministro tutela uma das pastas mais importantes daquela que é a crise climática que vivemos no nosso tempo presente. Nós, apesar de termos uma crise sanitária que atravessamos agora, não nos podemos esquecer que temos, obviamente, uma crise climática à qual urge dar resposta e que, portanto, os valores ambientais, os valores daquilo que tem que ser a proteção do ambiente e dos nossos valores naturais têm que estar, obviamente, sobre a sua alçada e não podem ser deixados para trás. Eu recordo que o Sr. Ministro tutela o Ambiente e a Ação Climática, não a Economia ou o Desenvolvimento Regional, mas mesmo esses teriam sempre de ser compatibilizados com os interesses aqui em demanda. E, nesse sentido, parece-nos que é de reforçar, Sr. Ministro, a importância que a publicação da legislação com exigências de proteção ambiental nas explorações mineiras tem e, portanto, voltamos a perguntar-lhe, Sr. Ministro, para quando a conclusão deste processo legislativo? É que já em março do ano passado, recordamos que quando a regulamentação da lei, que já estava há 4 anos de facto por elaborar, João Galamba tinha garantido que já tinha dado indicações à DGES para fechar o texto, para que o mesmo fosse publicado em Diário da República. E ora bem, Sr. Ministro, envolvidos aqui com mais de 1 ano, esta legislação continua a não ver a luz do dia. E, portanto, é uma questão que hoje gostaríamos de ver esclarecida. Ainda em relação à questão dos contratos, também continuamos por ver esclarecido qual o teor dos contratos, Sr. Ministro, quantos é que foram efetivamente assinados este ano. É ou não, o Sr. Ministro alega que foi obrigado a assinar estes contratos de exploração porque decorria de uma obrigação do governo anterior. No entanto, gostaríamos, obviamente, vamos nos poupar aqui a uma confrontação do texto dos mesmos, mas a menos que sejam omissos e houvesse um prazo máximo para os assinar, parece-nos que há aqui que esclarecer ainda os contornos da realização destes contratos. E, portanto, Sr. Ministro, gostaríamos de lhe perguntar porque é que não esperou que a nova legislação ambiental estivesse em vigor antes de assinar estes contratos, para que fossem abrangidos por estas novas regras e também qual o teor dos mesmos. Também não conseguimos perceber porque é que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, apesar de reconhecer que existem fragilidades ao nível da proteção ambiental da legislação em vigor, motivo até pelo qual preparou todo este novo enquadramento legislativo, não salvaguarda o melhor interesse dos ecossistemas e dos próprios municípios, não só não aguardando que a legislação que propõe estivesse em vigor, como também assina estes contratos de prospecção, pesquisa e exploração de recursos geológicos, conforme a proteger melhor o ambiente dos municípios afetados, como também promover uma consulta pública das populações para que fossem envolvidas numa decisão que necessariamente as vai afetar. E, portanto, gostaríamos de perceber, Sr. Ministro, o porquê de ter aliado e deixado arredado deste processo as populações locais e não ter ouvido aquilo que são também os seus interesses em matéria de qualidade de vida e proteção ambiental. E, por fim, uma questão que não podemos deixar de voltar a colocar é porque é que até à data estes contratos continuam a não estar no site da DGES. Há aqui questões de transparência que são fundamentais promover para que todos saibam... Quero terminar, Sra. Deputada. Muito obrigada. Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor. Sr. Ministro, vou focar-me nas questões e não na forma como tenta varrer para debaixo do tapete a sua responsabilidade, porque penso que a DGEG ainda está debaixo da sua tutela. Ou não, não sei. O Secretário de Estado dizia no passado, não longínquo, que estas concessões, sejam elas de prospecção e pesquisa, sejam elas de exploração, são já feitas ao abrigo da futura lei. Por isso, segundo o que foi dito, ainda agora nos disse, parece-me que esta lei pretende ter efeitos retroativos. É assim? Mas não deveria estar, estes efeitos não deveriam estar salvaguardados nos contratos?
é que não encontrei. Na possibilidade de não o fazerem, o Estado não corre o risco de ficar fragilizado? Por exemplo, a questão da reposição dos terrenos, que também hoje falou, depois da prospecção. Não devia constar também esta responsabilidade e este compromisso com as empresas nos contratos? É porque também não encontrei. Na maioria dos contratos assinados em 2020 para a atribuição de concessão de exploração, é possível constatar no terreno que já se encontram a decorrer a extração de minerais. Estes contratos, agora assinados, são, na verdade, contratos de renovação? Algum desses projetos foram sujeitos à avaliação de impacto ambiental? Tendo em conta que na zona do centro do país existem inúmeras explorações de caolino que não distam muito umas das outras, não seria conveniente uma avaliação ambiental estratégica para esta região? Foi assinado agora um contrato na área designada no Concelho de Capelo, no Concelho de Boticas, de Feldespato e Quartzo. No entanto, a empresa, quando da apresentação do requerimento, solicitou também para lítio. Por que motivo caiu o lítio do contrato quando a própria empresa detém direitos de exploração deste minério requeridos em 2008 ao abrigo do Decreto-Lei 88/90 de 16 de março? Ora põe, ora tira. E ficamos sem saber quais são os critérios. Em 2020 foram assinados 8 contratos de prospecção e pesquisa de depósitos de minerais, 3 dos quais abrangem uma área de quase 1.500 km² no Alentejo, nomeadamente para o cobre, chumbo, zinco, ouro e prata. Isto pouco interessa, porque depois sabemos que podem ser pedidos para outros minerais a exploração depois de fazer a pesquisa. Caso as empresas concluam o respectivo processo, passam a ter direitos de exploração ou estão sujeitos à apresentação de uma avaliação de impacto ambiental? Por fim, vamos nos focar na legislação atual. Lei nº 54/2015, de 22 de junho, define que a exploração mineira deve ser feita segundo os seguintes princípios. Artigo 4º. Na definição da persecução do interesse público em matéria de conhecimento, conservação e valorização de bens geológicos, os órgãos do poder político e administração pública devem adotar estratégias concertadas de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental, de modo a otimizar a utilização dos recursos naturais e geológicos numa ótica integrada de planeamento territorial. Número 2. A gestão de recursos geológicos obedece aos seguintes princípios: promoção do bem-estar económico, social e ambiental das populações, aproveitamento eficiente e racional de recursos no quadro de uma estratégia integrada de desenvolvimento sustentável, tendo em vista a minimização de todos os eventuais impactos negativos. Será que estes princípios estão a ser tidos em conta? Queira terminar, Muito se fala, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Muito se fala de sustentabilidade, Sr. Ministro. E muito se fala que sem lítio não há futuro, sem lítio ou sem outros minerais que venham a pôr em causa as condições de vida das populações. Mas haverá futuro sem água, sem alimentos, sem pessoas, sem biodiversidade? Sim, porque são esses bens que as pretensões do Governo em matéria de exploração de lítio ou de outros minerais colocam definitivamente em causa. Obrigada, Sra. Deputada. Temos também via Skype a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Muito bom dia. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada? Sim. Faz favor. Olá. Tenho a informação que não tem possibilidade de entrar com câmara, portanto só vamos ouvir, não é? É isso mesmo. Muito bem. Faça favor. Sra. Deputada, faça o favor. Neste momento não estamos a ver nem a ouvir. Sra. Deputada, não estamos a ouvir. Muito bem, não estamos a conseguir ouvir. Peço desculpa, mas vamos ter que dar continuidade ao trabalho. De qualquer forma, muito obrigado pela tentativa de participação neste caso. Bem, dando continuidade, tenho agora a palavra o Sr. Ministro. E por isso, faça o favor. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Cito. No dia 29 de abril de 2019, data prévia a destes contratos de que aqui falámos, foi publicado o seguinte despacho, assinado pelo Sr. Estado de Energia, que diz, entre outras coisas, o seguinte. Que nos casos de atribuição de direitos de prospecção e pesquisa se garanta que o plano anual dos trabalhos é submetido à avaliação das entidades públicas com competências das áreas a intervencionar. O plano anual, ou seja, ICN, se for o caso, sempre a APA e municípios. E que o desenvolvimento dos trabalhos de prospecção e pesquisa seja acompanhado de reposição dos terrenos da situação inicial nos locais já intervencionados, constituindo esta uma condição para a evolução dos trabalhos. Estas são, sobretudo, a segunda regra que consta da nova lei, como aqui foi descrito. Ou seja, todo o trabalho de prospecção e pesquisa que é feito hoje é feito já com todos os cuidados de uma nova lei, que naturalmente não tem efeitos retroativos, porque não inventamos leis com efeitos retroativos, Sra. Deputada. De facto, isso não existe. Há um despacho que o obriga a que assim seja. E os contratos que não têm que ser tornados públicos, que não, obviamente podem ser consultados, mas não há nenhuma obrigação de tornar público, estão no site da DGEG desde o fim de junho até numa secção chamada Destaques, para que todos possam ver. Eu venho a esta Assembleia reiteradamente, ainda ontem cá estive, hoje aqui estou, e sempre com o mesmo gosto. E não tenho o mesmo gosto e sempre disciplinado. Mas sim, eu também tenho direito a avaliar de mim para comigo as razões pelas quais aqui me chamam. Ai, tenho mesmo. E sendo esta uma atividade tão banal, tão comum na administração, confesso que achei estranho que me tivessem chamado aqui. Da mesma forma que eu disse, o ano passado foi assinado sensivelmente o mesmo número de contratos e nessa altura ninguém me recordou, ninguém se lembrou de aqui me chamar. É, portanto, claro, todo o cuidado ambiental nestes contratos, sendo que todos eles vêm de trás. Deixando ao Sr. Secretário de Estado da Energia a resposta àquilo que são algumas das questões que aqui foram colocadas, respondia apenas ao Sr. Deputado Luís Ramos, dizendo o seguinte. O último contrato assinado no Alto Douro Vinheteiro foi para uma mina em Armamar em 2014. Se alguém, usando a sua imagem, fez um contrato para os Jerónimos, pergunto isso na Casa Partidária de Vossa Excelência, porque, de facto, em 2014, quem estava no Governo era mesmo Vossa Excelência. Conhece certamente um poema do Torga que diz que a vida é feita de nadas, de grandes serras paradas à espera de movimento. É bucólica a propósito do Douro. E quem, de facto, pelos vistos, quis mal ao Douro foi Vossa Excelência, que agora está tão incomodado. Dizer ainda que houve um pedido para o Douro e a administração, como é obrigada a fazê-lo, a tornou pública. Tem sempre que o tornar público. E ainda bem que o tornou público. Mesmo assim, tornando público, vem falar em falta de transparência. Mas sim, há um pedido que fica no Alto Douro Vinheteiro e foi tornado público. Decisão nenhuma, porque de facto, repito, a última decisão nos Jerónimos, que não são só de Vossa Excelência, também são meus, foi mesmo do Governo de Vossa Excelência em Armamar e 2014. Essa é uma questão que certamente o fará interrogar e fará interrogar os seus companheiros de partido. Com a licença do Sr. Presidente, eu passaria a palavra ao Sr. Estado de Estado de Energia. Faz favor, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, só responder sobre a questão da Argemela e a questão de outros. A DGEG age, de facto, com total autonomia. Lamentamos que o PEV, o Bloco, o PAN e o PCP não pareçam compreender isto.
julgávamos que esses partidos defendiam os funcionários públicos. Na realidade, o que faz é transformam-nos em meros títeres de quem governa em determinado momento. É isso que dizem, é isso que entendem. Sempre que falam, o ministro assinou, o ministro fez, vocês deixaram. Portanto, no vosso entendimento, a DGEG não dá um passo, mesmo no âmbito das suas competências administrativas conferidas por lei, sem pedir autorização ao ministro. Fica bem claro a visão que tem sobre a sua administração, sobre a autonomia dos funcionários públicos, sobre a autonomia e sobre a dignidade do seu trabalho também. Porque, segundo o PCP, o PEV, o Bloco e o PAN não podem dar um passo sem pedir autorização ao ministro, mesmo que a lei lhes dê expressamente essas competências. Fica bem claro a visão que têm da autonomia administrativa dos funcionários públicos. Sobre a questão da Argemela, um dos exemplos de como, de facto, a DGEG cuidou de apenas assinar os contratos que vinham de trás, porque a atividade da DGEG não pode parar, que não colidiam com os objetivos da nova lei, é por essa razão que há mais de 20 pedidos feitos por uma empresa australiana de lítio e nenhum deles foi assinado ou atribuído pela DGEG. E porquê? Porque esses sim, se fossem assinados, colidiriam com os objetivos da nova lei, e se esses tivessem sido assinados pela DGEG, aí sim, o que disse aqui Bloco, PCP, PAN e PEV, seria verdade. Sim, teriam sido assinados contratos, e esses pedidos foram do ano passado, aí sim podia ser alegado que tinham sido contratos assinados à pressa para escapar à nova regulamentação, mas foram exatamente esses contratos que a DGEG não assinou. Portanto, mostra que a DGEG, mesmo contra a vontade de tutela direta e permanente do Governo sobre a administração preconizada por alguns partidos nesta Casa, a DGEG teve o bom senso de perceber que vinha uma nova lei e de perceber dos pedidos que tinha e que estavam prontos para avançar, aqueles que faria sentido avançar, porque de modo algum colidiriam com a nova lei, foi o que aconteceu, e havia outros, nomeadamente de uma empresa australiana, que acho que é aquele site que o deputado Luís Ramos lê, mas não entende, porque confunde pedidos de empresas com atribuição de direitos. Parece ainda não ter percebido, de facto, que a única atribuição de direitos ao Sr. Deputado, e se fez a pergunta que fez ao Sr. Ministro, com a voz quase embargada, com a indignidade que o Sr. Ministro e eu próprio, e a DGEG, presume-se, tinham feito ao autor vinheteiro, eu gostava mesmo de o ouvir falar sobre esse contrato de exploração experimental de tungstênio em pleno Douro vinheteiro, assinado por um governo PSD-CDS. Portanto, o Sr. Deputado fez o número que aqui fez, a dizer que era inaceitável e como é que dormíamos descansados com o que tínhamos feito ao Douro. O que se percebe é que nós não fizemos nada ao Douro vinheteiro, mas o seu partido fez. E, portanto, eu gostava de o ver com o mesmo entusiasmo, se calhar a fazer perguntas a elementos do seu partido. Quem é que assinou esse contrato? Porquê é que assinou esse contrato em 2014? Se está tão indignado com a vulnerabilidade do Douro vinheteiro, tenho a certeza absoluta. Quem, por respeito com a sua pergunta que aqui fez, será coerente com aquilo que disse e irá perguntar ao seu partido por que raio assinaram um contrato de exploração de tungstênio no Alto Douro vinheteiro em 2014, que está em vigor, que confere direitos à empresa a quem foi atribuído. E quem tem que gerir esses direitos que o seu partido atribuiu a uma empresa mineira no Alto Douro vinheteiro somos nós. Mas, Sr. Deputado, há uma coisa que pode ter a certeza. Em processos iniciados por nós ou herdados do seu governo, nós respeitamos contratos assinados, respeitamos a lei. Fazemos-lo sempre. E a única coisa que aconteceu no Alto Douro vinheteiro foi o cumprimento estrito da lei. Há uma empresa que, nos termos da lei, faz um pedido e a DGEG, nos termos da lei, publicita o pedido. Ponto final, parágrafo. Não se passou mais nada. Ao contrário de 2014, não se passou mais nada no Alto Douro vinheteiro. Sobre a Argemela é um processo que vem de trás, com direitos adquiridos pela empresa. A empresa, se tiver cumprido todos os procedimentos legais, tem direito à concessão, porque tem um contrato de prospecção e pesquisa que lhe confere esse direito. E a única coisa que a DGEG fez foi, como esse processo está em curso, entendeu que a anterior consulta aos municípios, que já tinha 2 anos ou 3, agora não sei, que já estava desatualizada e, portanto, submeteu nova consulta aos municípios. De repente, veio o Covid e o estado de emergência. A decisão da subdiretora da DGEG, que enviou esse pedido aos municípios, é anterior ao estado de emergência. E o que aconteceu durante o estado de emergência foi o que aconteceu com todos os processos administrativos. Foram suspensos. E, portanto, não houve nenhuma tentativa da DGEG apanhar as pessoas fechadas em casa durante a pandemia para tentar fazer passar um processo. Passou-se exatamente o oposto. Foi por entender que o município devia ser novamente consultado, que a DGEG enviou o processo antes
do estado de emergência, veio o estado de emergência, esse processo e os prazos associados foram suspensos e depois o processo tramitou com normalidade. Esse é um processo em curso, nós não vamos atribuir direitos nenhuns a ninguém na Argemela. Vamos, isso sim, verificar se os direitos que a empresa tem na Argemela e que não foram atribuídos por nós foram cumpridos ou não, se o pedido está conforme a lei e se tiver, como aconteceu em Montalegre, a concessão será atribuída pela simples razão que este Governo respeita os contratos assinados por outros, respeita o Estado de Direito e que mesmo que alguns deputados aqui ou não gostem que respeitemos a autonomia da administração ou parece atribuir malfeitorias a este Governo, que na realidade devem ser dirigidas ao Governo que o Sr. Deputado do PSD apoiou, neste caso concreto nós estamos apenas a cumprir a lei e não se passou rigorosamente mais nada. Mas uma coisa garantimos, se vier a ser atribuída uma concessão na Argemela, a concessão da Argemela terá que ter um estudo de impacto ambiental e o plano de lavra ocorrerá, se for aprovado, já com a nova legislação que nós não estamos obrigados a fazer desde 2015. A decisão de incluir os princípios de green mining e de fazer uma lei, de facto, robusta do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da circularidade, do ponto de vista da reciclagem, foi uma decisão totalmente livre e política deste Governo. Não estávamos obrigados, quisemos fazê-la e é isso que iremos fazer. Eu acho que os requerimentos referiam-se a 16 projetos. Eu fiz perguntas, 16 contratos, fiz perguntas sobre eles e o Sr. Secretário de Estado optou por falar sobre a Argemela. Eu penso que cada um decide do que é que fala, o Sr. Secretário de Estado optou por isso, mas eu acho que o requerimento de hoje referia-se a estes 16 contratos. O Sr. Deputada, não me compete a mim, naturalmente, dizer o que é que o Sr. Secretário de Estado ou o Sr. Ministro devem responder ou não, não é? Não. Portanto, fazemos agora um pequeno intervalo da praxe por razões evidentes e óbvias. 5 minutos. E depois retomamos na outra audição sobre a Central de Almaraz. Até já. Muito bem. Vamos então iniciar esta nova audição com a temática da Central Nuclear de Almaraz. Os tempos são os mesmos que há pouco fiz referência, portanto mantém-se a mesma grelha de intervenções e de tempos de intervenção, melhor dizendo, e portanto vamos iniciar pela apresentação dos requerimentos. Sobre este tema foram apresentados 2 requerimentos, um pelo PEV e outro pelo PAN. Em primeiro lugar, e seguindo a ordem de entrada, e neste caso está acertada, em primeiro lugar tem a palavra o Grupo Parlamentar do PEV, por isso, Sra. Deputada Mariana Silva, faça favor de fazer a intervenção. 2 minutos para fazer a apresentação do requerimento. Da Central Nuclear de Almaraz e os perigos que Portugal corre com a mesma. A Central Nuclear de Almaraz registrou 2 incidentes no prazo de 5 dias. O primeiro incidente teve lugar no dia 22 de junho e levou à paragem do reator 1. O segundo incidente ocorreu no dia 27, que levou à paragem do reator 2. Esta informação foi tornada pública pelo Conselho de Segurança Nuclear espanhol, organismo que ainda há pouco mais de 2 meses deu um parecer favorável ao prolongamento do funcionamento da Central Nuclear até 2028. O prazo de vida útil da Central Nuclear de Almaraz expirou em 2010. Entretanto, apesar de ocorrerem incidentes com regularidade, onde, em alguns casos, foram registados níveis de radioatividade superiores ao permitido, a licença de elaboração dos 2 reatores foi renovada até 2020. E existe a pretensão de prorrogar o seu funcionamento quase para o dobro do prazo de funcionamento estipulado na licença inicial. Vamos lá relembrar outra vez. A Central Nuclear de Almaraz fica situada a pouco mais de 100 km da fronteira de Portugal, junto ao Rio Tejo. No passado mês de maio, os Verdes questionaram o Sr. Primeiro-Ministro sobre as diligências que o Governo português pretendia desenvolver junto do Governo espanhol para contrariar esta pretensão, que não transpareceu qualquer preocupação com a situação. Também nesta comissão, o Sr. Ministro do Ambiente apenas respondeu que o prolongamento da licença é da responsabilidade do Governo espanhol.
Os Verdes consideram que estes 2 novos incidentes ocorridos num curto espaço de tempo confirmam mais uma vez que esta central está obsoleta e representa um perigo enorme. É urgente esclarecer que informações tem o Governo relativas a estes novos incidentes e as diligências que tomou ou pretende tomar junto do Governo espanhol. Infelizmente, o Governo português não revela estar minimamente preparado para lidar com o cenário de catástrofe, pelo que, a acontecer um acidente grave, isso trará certamente sérios impactos imediatos para toda a zona fronteiriça, em especial para os distritos de Castelo Branco e Porto Alegre. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tenho agora a palavra para a apresentação do requerimento do PAN, o Sr. Deputado André Silva. Faça o favor, Sr. Deputado. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A Central Nuclear de Almaraz tem 40 anos, tem tido dezenas de incidentes nos últimos anos e deveria ter encerrado há muito tempo. Constitui um risco enorme para o território, para a população portuguesa. No passado dia 20 de maio, no âmbito de uma audição regimental, o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, quando questionado relativamente ao prolongamento da atividade da Central até 2028, garantiu-nos que iria exigir uma avaliação de impacto ambiental, com a avaliação dos impactos transfronteiriços e com a participação da população portuguesa. Foi afirmado no dia 20 de maio pelo Sr. Ministro do Ambiente. Entretanto, nos dias 22 e 27 de junho de 2020, ocorreram 2 incidentes em ambos os reatores da Central Nuclear. Este tipo de incidentes são de tipologia diferente dos anteriormente verificados em áreas distintas, das de onde o Conselho de Segurança Nuclear já tinha identificado necessidade de intervenção para autorizar o prolongamento da exploração da central até 2020, designadamente os relacionados com as válvulas de escape de hidrogênio e de falhas ocorridas nos motores das bombas do sistema de refrigeração. Em síntese, estamos perante uma central nuclear obsoleta, como sabem, que se encontra agora a apresentar novos problemas distintos de funcionamento ainda não identificados publicamente pelo Conselho de Segurança Nuclear espanhol. E, portanto, cumpre saber qual o ponto de situação da realização do estudo de impacto ambiental, com a avaliação dos impactos transfronteiriços, sobre o prolongamento da exploração da central até 2028 e também que diligências foram desencadeadas pelo Governo para o seu encerramento. Sabemos, o Sr. Ministro dirá certamente que o Estado espanhol é soberano no que diz respeito às decisões das suas políticas energéticas, já o sabemos, mas é verdade também que, neste caso, há riscos, existem riscos sérios para o país, de devastação dos ecossistemas, da vida das pessoas e que, por isso, se exigia, do nosso ponto de vista, uma ação diferente do Governo português junto do Estado espanhol para nos proteger a todos e para que, definitivamente, aquela central fosse encerrada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para esta intervenção inicial de 10 minutos. Faça o favor, Sr. Ministro. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, requerem os excelentíssimos deputados do PEV e do PAN a nossa presença nesta comissão para falar sobre Almaraz. Nos requerimentos que fizeram chegar ao nosso Ministério, ambos os partidos invocam as ocorrências de junho para justificar a nossa chamada. Em ambos os partidos classificam essas ocorrências como incidentes. Foi Wittgenstein quem afirmou que uma tautologia, uma preposição necessariamente verdadeira do tipo hoje chove ou não chove, nada diz sobre o mundo. Ora, e uma falsa o que diz da realidade. As ocorrências de julho foram classificadas pelo Conselho de Segurança Nuclear como eventos de nível 0. Repito, de nível 0. Segundo a escala internacional para eventos radiológicos e nucleares da Agência Internacional de Energia Atómica. Logo, trata-se de eventos que não se configuram como incidente e muito menos como acidente. Relembro que a escala que referi é constituída por 7 níveis. De 1 a 3 são designados como incidentes, de 4 a 7 como acidentes. Estes eventos de nível 0 surgem com alguma frequência durante o ciclo de vida de uma central nuclear, devido a pequenos desvios aos parâmetros de operação, estão acautelados dos procedimentos e não têm significado em termos de segurança nem impacto dos trabalhadores, na população ou no ambiente. A título de exemplo,
E para ajudar a compreender o tipo de ocorrência de que estamos a falar, gostaria de salientar, por exemplo, que a entrega de um radiofármaco utilizado em medicina nuclear ao hospital errado é classificado como nível 0 nesta escala. Embora os eventos a nível 0 não tenham obrigação legal de reporte, seja ao nível europeu, internacional ou bilateral, a autoridade reguladora espanhola, através dos mecanismos de notificação bilaterais, disponibilizou a Portugal informação detalhada sobre os eventos ocorridos na Central de Almaraz nos passados dias 22 e 27 de junho. A ocorrência na Unidade 1 da Central Nuclear de Almaraz, da 22 de junho, às 20h15, resultou numa paragem não programada da turbina do reator, causada pela atuação de proteção elétrica do alternador principal. Esta paragem, ocorreu durante o retomar do funcionamento do reator após a recarga de combustível. Por sua vez, a ocorrência de 27 de junho, às 3 horas e 33 minutos, provocou a paragem automática e inesperada do reator da Unidade 2 e sucedeu como resultado da atuação de um dos sistemas de proteção do seu reator. Segundo a autoridade reguladora espanhola, todos os sistemas da central agiram de acordo com o previsto para estas ocorrências. Ainda de acordo com o Conselho de Segurança Nuclear, os parâmetros da Central Nuclear de Almaraz encontram-se estáveis e em valores normais e a operar normalmente. Reforço. Estas ocorrências não se configuraram como incidentes ou acidentes radiológicos ou nucleares e não têm qualquer impacto. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima de Espanha, foi decidido o encerramento de todas as centrais nucleares espanholas de maneira faseada entre 2025 e 2035. Assim, está previsto o encerramento definitivo da Central Nuclear de Almaraz em 2028. No seu plano, o Executivo de Espanha reafirma o compromisso de que, enquanto a Espanha mantiver as suas centrais nucleares em operação, é necessário fortalecer permanentemente a sua segurança, otimizar a sua operação e a gestão de combustível nuclear esgotado. Refira-se que, na articulação verificada entre os dois países no quadro dos instrumentos de planeamento de energia e clima, sempre se verificou o alinhamento em termos de promoção das energias renováveis e um compromisso na articulação de opções de política energética. Este alinhamento também se tem verificado no quadro da aplicação a nível europeu e internacional dos instrumentos de avaliação ambiental aplicáveis, designadamente a avaliação de impacto ambiental, considerando em particular as exigências associadas aos instrumentos internacionais aos quais Espanha se encontra vinculada. As autoridades portuguesas tiveram conhecimento dos desenvolvimentos no processo de renovação da autorização da operação da Central Nuclear de Almaraz para ambas as unidades, a 1 e a 2. A paragem da Unidade 1 está prevista para 2027, da Unidade 2 para 2028. De acordo com estas datas, a Central Nuclear de Almaraz será a primeira a encerrar, seguindo-se o encerramento faseado das restantes centrais espanholas até 2035. Nesse sentido, e tendo em conta que o Estado português tem deixado bem patente a importância que atribui à sua participação nos processos associados à extensão da licença de operação desta central e à promoção dos deveres de transparência e prestação de informação ao público, foram desencadeadas, através dos canais oficiais, as diligências necessárias para, junto às autoridades espanholas, reafirmar a necessidade de ser garantido o envolvimento do nosso país no referido processo, através da consulta transfronteiriça. Foi também sublinhada a importância de ser aferida e ponderada, no contexto da autorização da extensão da referida licença, a probabilidade de ocorrência de impactos transfronteiriços negativos e que podem ser significativos, e manifestada a disponibilidade e o interesse das autoridades portuguesas na promoção da melhor articulação deste tema. Que possa eu acrescentar mais sobre isto? Mais nada. Senhoras e senhores deputados, em Portugal, a radioatividade do ambiente é monitorizada em contínuo através da RADNET, a Rede Nacional de Alerta de Radioatividade no Ambiente, gerida pela APA. A rede permite a detecção de situações de aumento anormal de radioatividade no ambiente e a disponibilização de informação ao público. No total, a rede é constituída por 22 estações, das quais 19 são estações fixas, 2 portáteis e uma que está instalada num automóvel. É assim possível robustecer a rede em caso de emergência e substituir temporariamente estações inoperacionais. Prevemos ainda que, até ao final do ano, se instalem mais 5 novas estações, uma de monitorização da radioatividade no ar, na zona norte do distrito de Viana do Castelo, previsivelmente em Monção, uma de monitorização da radioatividade na água no Rio Guadiana, previsivelmente em Jurumanha, Alandroal, e 3 automáticas para a monitorização de aerossóis radioativos e iodo radioativo, que serão instaladas em Vila Real, em Abrantes e em Évora.
Salienta-se ainda o incremento nos últimos anos da disponibilidade de funcionamento das estações da RadNet, 99% em 2016 e 2017, 97% em 2018, 99% em 2019, sendo que neste quadriênio o número de estações aumentou de 14 para 19. Com esta melhoria significativa, Portugal está dotado de uma rede moderna, com maior cobertura territorial e com capacidades para a detecção e identificação dos radioisótopos que estejam na origem de qualquer alarme. Senhoras e senhores deputados, regressemos a Wittgenstein. No final do seu tratado lógico-filosófico, afirma o autor vienense, no seu estilo enigmático e aforístico, que sobre aquilo de que se não pode falar deve-se calar. Refere-se ao que nos transcende, ao belo, ao dever, a Deus, se preferirem. Temas para os quais não é suficiente o instrumento da linguagem. Instrumento que, para os temas de que podemos tratar, nos convém usar com adequação. Por isso, permitam-me, repito-me e sintetizo, falando do que se pode falar, obviamente. Não houve nem incidentes, nem acidentes em Almaraz. Portugal está a diligenciar junto do Estado espanhol para que o processo de prolongamento da vida da central seja participado. E temos, como nunca, uma rede que nos permite acompanhar a situação radiológica no país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar à ronda de intervenções. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Paulo, faça o favor. 3 minutos para cada grupo parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Aqui estamos mais uma vez a reunir sobre a central nuclear de Almaraz, no que traduz uma preocupação não só da Assembleia da República, mas também do Governo e do Ministro do Ambiente e Ação Climática e, claro, da população portuguesa. A central nuclear de Almaraz tem já várias décadas. Espanha obteve parecer favorável para a extensão do seu funcionamento pela sua autoridade nacional e a proximidade da referida central nuclear à fronteira de Portugal e ao Tejo preocupa, claro, todos os autarcas e pessoas da raia portuguesa até Lisboa. Os repetidos eventos que se têm verificado na central nuclear aumentam, claro, de forma legítima a nossa preocupação comum. Almaraz pode ser um recurso exclusivo espanhol, mas não é seguramente uma preocupação exclusiva de Espanha, porque quaisquer consequências ambientais sentir-se-ão dos dois lados da fronteira sem diferenças substanciais. Não seria sério, realmente, esquecer que o pacote energético é da exclusiva soberania de cada Estado, o que dificulta a ação dos outros países ao lado das centrais nucleares, e, apesar disso, temos defendido a criação de um grupo de acompanhamento com técnicos dos dois lados das fronteiras para monitorizar e acompanhar não só o funcionamento, mas quaisquer decisões de continuidade de funcionamento dessas centrais. Apesar disso, dessa soberania exclusiva de cada país, o Governo português e o seu Ministro do Ambiente e Ação Climática têm agido junto dos homólogos espanhóis no sentido de acautelar os interesses e a saúde da população portuguesa. Assim, Sr. Ministro, fazia-lhe 2 perguntas. A primeira é quais são as expectativas relativamente às respostas às solicitações que fez ao seu homólogo espanhol e, em segundo lugar, se considera que poderia ser útil que a União Europeia pudesse também tomar algumas decisões no sentido de que os Estados na envolvente das centrais nucleares pudessem ter uma participação ativa nas decisões sobre o seu funcionamento e sobre a sua continuidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Cláudia André. Faça a favor, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Os requerimentos que dão origem a esta audição de hoje refletem uma preocupação de há muito e que há muito é debatida e continuam a representar uma ameaça à segurança das populações vizinhas da central de Almaraz.
Foi no início de 2016 que o PSD requeriu a introdução na Cimeira Luso-Espanhola deste ano de um ponto sobre o estado ambiental do Rio Tejo e a questão do encerramento de Almaraz. Passaram 4 anos e, desde então, o que vimos não foi o encerramento da central nuclear, que tem já 40 anos e devia ter sido encerrada há 10, mas sim o seu contrário, ou seja, vemos a licença de operação ser prolongada até 2028. No mês passado, com uma semana de intervalo, ou menos de uma semana de intervalo, a central nuclear de Almaraz registrou 2 incidentes em ambos os reatores. No dia 22 de junho, o reator 1 foi automaticamente parado e no dia 27 de junho, o reator 2 desligou-se automaticamente. Falamos de 2 acidentes que aconteceram sensivelmente a um mês após o Sr. Ministro ter garantido aqui, em audição, que estava tudo bem e que as condições de segurança estavam salvaguardadas. Nenhum dos 2 incidentes teve impactos realmente, nem para trabalhadores, populações ou para o ambiente, mas o que é certo é que podiam ter tido. Estes incidentes aconteceram em estruturas que o Conselho Nacional de Segurança Nuclear espanhol não tinha identificado como potencialmente perigosas e, mesmo assim, aconteceram incidentes. O que nos faz questionar se existirá mais algo perigoso que não esteja identificado pelo Conselho de Segurança Nuclear espanhol, ou se todos os cenários terão realmente, de facto, avaliados e se esta central pretende que realmente esteja segura todo o seu funcionamento até 2028. A realidade de 2010, em que esta central devia ter sido encerrada e os seus perigos não melhoraram, muito pelo contrário. Os riscos mudaram, as políticas também, principalmente no que diz respeito ao desmantelamento de centrais nucleares. Ao contrário do que está a acontecer, em França e na Alemanha não só se encerram centrais nucleares, como se opera muito além do previsto, como se prolonga também o seu funcionamento, no caso de Almaraz, por mais 10 anos, além dos outros já 10 anos prolongados. Mas, Sr. Ministro, continua a dizer que está tudo bem, aliás, que centra-se na questão dos acidentes em que não foram graves e, portanto, continua tudo bem. Isto é que realmente nos preocupa. Preocupa-nos porque a central de Almaraz representa um perigo que não é compatível, nem pode ser compactuado com conformismos. Precisamos de trabalhar diplomaticamente este problema. Esta central representa um perigo tanto para a Espanha como para Portugal. São 100 quilómetros dos distritos de Castelo Branco e de Porto Alegre. Não se entende por isso porque é que não se fazem diligências sobre esta parte. Vou já terminar, Sr. Presidente. Por isso pergunto, que garantias tem o Governo português sobre a possibilidade de existirem 0 acidentes nucleares graves? Que acompanhamento está a ser dado pelas autoridades portuguesas a este tema, em particular aos 2 incidentes às suas causas, e que diligências promoveu junto do Governo espanhol para que a central nuclear de Almaraz seja encerrada o mais rapidamente possível? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça o favor. Sr. Presidente, o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática trouxe uma novidade a esta Comissão. Trouxe uma novidade que o Governo assume e aceita que a central nuclear de Almaraz possa ser prolongada até 2028. É uma posição ainda mais tímida do que a posição anterior, de que o Governo iria exigir um estudo de impacto ambiental. Sobre o estudo de impacto ambiental, acho que estamos conversados. Obviamente, uma central nuclear sem problemas tem uns impactos. Uma central nuclear que possa ter um único acidente, e não precisamos de mais do que um único acidente, tem uns impactos absolutamente avassaladores, nomeadamente nos distritos de Castelo Branco, de Porto Alegre, mas também ao longo do Tejo, para além, obviamente, do lado lá da fronteira. A posição do Estado português é bastante clara e bastante firme. Recusamos a energia nuclear no país e
recusamos a central nuclear de Almaraz. Aliás, a Assembleia da República já tomou essa posição. Portanto, a primeira questão que gostaria de realçar é lamentar que o Governo português desista do encerramento do encerramento regular da central de Almaraz e o admita em funcionamento até 2028. É preciso recordar que a central nuclear de Almaraz tinha como prazo de validade 2010, que depois foi prolongado para 2020 e que agora está em vias de ser prolongado para 2028. E era agora que o Governo devia exigir o encerramento em 2020, porque era o que estava programado e o acordado já agora entre o Estado espanhol e as empresas. Mas por cada ano de prolongamento da central, o que nós temos é que são certamente bastantes euros para a conta da Iberdrola, da Endesa e da Naturgy, as empresas privadas proprietárias da central nuclear, ao mesmo tempo que são preocupações e risco para centenas de milhares de pessoas deste lado da fronteira e milhões de pessoas do outro lado da fronteira. É que este é que é o problema da energia nuclear. É que é uma energia que supostamente é muito barata, mas quando chega o momento de haver um problema é extremamente cara do ponto de vista económico, mas ainda pior do ponto de vista social e de saúde pública, e quando chega o momento do encerramento é também extremamente onerosa, porque não é chegar lá e desligar com um botão ou com uma chave a central nuclear e exige anos, dezenas, centenas de anos de acompanhamento de uma central nuclear desativada. E é por isso que é essencial começar o encerramento da central nuclear de Almaraz, e aquilo que o Bloco de Esquerda tem que pedir ao Governo é que não aceite e que não tome como boa, não assuma como já estando feito, o prolongamento da central nuclear até 2028. Os incidentes na central nuclear são, infelizmente, o prato do dia. É uma central nuclear que está obsoleta, está junto à fronteira, portanto tem a capacidade de ter muito mais problemas, está junto ao Rio Tejo, tem imensos impactos que podem ocorrer deste lado da fronteira e, portanto, aqui fica o pedido ao Governo e, desde já, dizer que o Bloco de Esquerda não está tão otimista sobre o funcionamento e o bom funcionamento e a boa capacidade da central de Almaraz de ser prolongada mais 8 anos do que aquilo que aqui o Sr. Ministro do Ambiente nos traz. E essa é a exigência que nós colocamos, é a exigência, julgo eu, até que o Parlamento devia colocar sobre o Governo, de lutar pelo encerramento já da central nuclear e não assumir como boa as pretensões das empresas privadas, por mais lucro que querem prolongar o encerramento da central nuclear por 8 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Ribeira. Faça o favor. Obrigada, Sr. Presidente. São óbvias as consequências que um acidente na central nuclear de Almaraz poderia ter para o nosso país, seja pela sua proximidade e, portanto, a contaminação atmosférica. Estamos a falar de uma distância muito reduzida, cerca de 100 km de Castelo Branco e Porto Alegre, mas também pelas águas, uma vez que esta central utiliza as águas do Tejo para refrigerar os seus reatores. Não era preciso um estudo de impacto ambiental transfronteiriço, mas de facto ainda não existe para nós concluirmos que de facto estamos a falar de uma situação que pode afetar diretamente quase 1 milhão de pessoas no nosso país, sem contar com espanhóis. E não é verdade que esta central não tenha um passado de acidentes, ele já teve 4 acidentes graves, o último em 2017, portanto não há motivos para tranquilidade, mesmo que estes acidentes não tenham tido implicações. A tendência naturalmente não é melhorar, as instalações que são obsoletas, que já deviam estar fechadas em 2010, naturalmente não ficarão mais seguras, nem ficarão, dão mais garantias com a passagem do tempo, sobretudo estendendo-se o prazo até 2028 e, portanto, aquilo que é preciso de facto compreender, e é aquilo
aquilo que penso que todos os portugueses também querem perceber, é que garantias foram efetivamente dadas, porque aquilo que o Ministro nos fez chegar é insuficiente, é aquilo que encontramos todos numa pesquisa pela imprensa, são as 13 condições de melhoria das operações que o Conselho de Segurança Nuclear espanhol impôs. Não há nada que se refira a Portugal concretamente. Gostaríamos de saber onde é que está o plano de emergência entre estes dois países e se é possível dar a conhecer este instrumento. E ainda, relativamente à monitorização dos parâmetros de radioatividade no Rio Tejo, se de facto estão a ser dados passos neste sentido ou não, ou vamos continuar a ignorar os valores de radioatividade nos nossos rios. Em suma, exige muito mais de um Ministro do Ambiente e de um Governo face aos interesses que estão aqui em causa. Um acidente de uma central nuclear não é propriamente uma paragem na fábrica da Matutano, tem consequências um bocadinho mais graves. Todos conhecemos os resultados de acidentes nucleares e, portanto, de facto, impõe-se outra posição, outra firmeza do nosso Governo face ao Governo espanhol, respeitando naturalmente aquela que é a relação bilateral entre Estados. Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva, faça o favor. Obrigado, Sr. Presidente. Comentar antes de mais, Sr. Ministro do Ambiente, que foi dizer que o incidente foi classificado como incidente nível 0 pelo Conselho de Segurança Nuclear, mas se é tão rigoroso, deve dizer também que essa classificação é provisória. E, portanto, esta é a informação oficial que nós sabemos, que o Sr. Ministro também sabe. E não, os requerimentos, o requerimento que o PAN apresentou não refere apenas os incidentes ocorridos em junho, não foi apenas esse o motivo. Esta é mais uma oportunidade que temos de demonstrar a importância de voltar a questionar, por exemplo, qual é o ponto de situação da realização do estudo de impacto ambiental transfronteiriço para o prolongamento da central nuclear de 2020 até 2028, que em 20 de maio afirmou que o iria exigir, que o iria fazer, mas nada fez e vem aqui dizer que tudo, absolutamente tudo está bem, mas nada de novo. Na Comissão de Ambiente, o Sr. Ministro do Ambiente vem-nos falar de filosofia, quando fala com o Governo espanhol, dança a música que eles lhe dão. E adicionalmente, também se verificam falhas na rede de monitorização de radioatividade em Portugal. Em maio deste ano, por exemplo, das 12 estações de monitorização de radioatividade, 4 dessas encontravam-se desativadas, designadamente as estações de Bragança, Coimbra, Lisboa e Faro, e essa desativação significa, na prática, que, em caso de acidente nuclear, Portugal não dispõe da capacidade de monitorizar a radioatividade nestas zonas do território. A agravar esta situação, não se conhece, como referido, em Portugal, um plano de emergência radiológico para acidentes nucleares transfronteiriços, aquilo que inclusivamente já lhe fizemos questionar de forma formal várias vezes. Esta central nuclear para a Espanha, como sabemos, apresenta inúmeras vantagens, já sabemos. Para Portugal apresenta apenas riscos para a sua população e para os seus ecossistemas. E, portanto, pergunto-lhe se depois do anterior governo, que foi o seu, começar por defender que o armazém de resíduos nucleares, que aliás veio a permitir a continuidade da exploração da central, tinha que ser alvo de avaliação de impacto ambiental transfronteiriço e afirmou essa convicção de defesa dos interesses nacionais com a apresentação de queixa em Bruxelas, e muito bem, para logo a seguir já não ser bem assim, retirando a queixa e fazendo um acordo vazio com Espanha, só para português ver, o que é que vai este Governo fazer para defender a população portuguesa, os nossos ecossistemas, se vai ou não interceder junto de Espanha ou mesmo da União Europeia para o encerramento da central. Num país e num Governo
em que o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros não defende os nossos interesses em nome da soberania do Estado espanhol relativamente às suas políticas energéticas. Esperava-se, a população portuguesa esperava que o último reduto fosse o senhor Ministro do Ambiente a defender intransigentemente aqueles que são os nossos superiores e interesses e em tudo fazer para, junto das várias instituições, para encerrar definitivamente esta central. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PEV, a Sra. Deputada Mariana Silva. Faça favor. Sr. Ministro, não lhe trago grandes citações, não é? Infelizmente. Mas alguns dirão que vim aqui anunciar o caos, ou que viemos aqui anunciar o caos. Mas é bom não esquecer que o caos existe. Ninguém esperava a epidemia que estamos a viver, mas lá está a causar estragos nunca imaginados. Ninguém esperava o desastre da central nuclear do Japão e ele aconteceu em 11 de março de 2011. Não foi assim há tanto tempo. O que sabemos é que, em caso de acidente de maior gravidade, Portugal pode vir a ser afetado, quer por contaminação das águas, uma vez que a central utiliza as águas do Rio Tejo para arrefecimento dos seus reatores, quer por contaminação atmosférica, pela grande proximidade geográfica existente. Os verdes há muitos anos que reclamam, juntamente com movimentos e associações, o encerramento da central nuclear de Almaraz. Não apenas pela contestação à produção de energia nuclear, mas também por esta central não apresentar condições de segurança. Várias foram as iniciativas promovidas pelos Verdes, e já lhe disse, Sr. Ministro, desde 1993, a alertar para os perigos e a necessidade de negociação de Portugal com Espanha para o encerramento desta central nuclear. Saber que a central nuclear espanhola, mais antiga, com os reatores a funcionar desde 1981 e mais antiga também da Europa, com problemas de segurança recorrentes, está anunciada como a primeira a fechar, não nos sossega. Lamento. Tal como os Verdes alertaram em 2016, a criação do armazenamento temporário individualizado em Almaraz foi um prenúncio do prolongamento da central nuclear de Almaraz para além de junho de 2020. Não é demais repetir, a central localizada em Almaraz já deveria ter encerrado em 2010. Constitui um risco elevado de acidente nuclear, com impactos também no nosso país. E a decisão última é política, ou seja, do Governo de Espanha. Mas os Verdes querem perceber se neste processo de renovação da licença do Governo português foi envolvido e que posições assumiu. Para que um estudo de impacto ambiental com tanta informação? Para que arranjar mais argumentos para prolongar esta central obsoleta? O Ministério do Ambiente e da Ação Climática continua a considerar que se encontram asseguradas todas as condições de segurança para o nosso país? Que diligências tem tomado o Governo português para promover o encerramento da central nuclear de Almaraz? O Governo português quer o encerramento da central de Almaraz? Em caso de acidente da central, Portugal está preparado para enfrentar uma catástrofe destas? Que tipo de medidas têm sido tomadas para minimizar os impactos, nomeadamente nos distritos limítrofes, Castelo Branco e Porto Alegre, e Ribeirinhos do Tejo, Santarém, Setúbal, Lisboa? O que sabemos, Sr. Ministro, é que, infelizmente, ainda não se deu cumprimento à Lei nº 84/2017, que prevê o incremento das obrigações de planeamento e programação de medidas de intervenção em situações de emergência radiológica, que teve origem no projeto de Lei dos Verdes e, por isso, as populações continuam abandonadas à sua sorte. E, Sr. Ministro, espero sinceramente os Verdes não terem que o chamar cá à Assembleia da República para falar por causa de um incidente nível 7. Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos a Sra. Deputada não inscrita Joacine Caetano Moreira, porque estava com problemas técnicos e não conseguia, como há pouco se verificou, nem se ver, nem se fazer ouvir, enviou 3 questões que eu
aceitei, naturalmente, para fazer leitura aqui nesta audição, em que questiona o Sr. Ministro sobre 3 aspectos que eu passo a ler. 1. O Sr. Ministro contactou ou foi contactado pelo seu homólogo com vista a informação detalhada sobre os 2 últimos acidentes de junho passado? 2. Considera o Governo negociar o fecho de Almaraz mais cedo que o previsto, ou seja, em vez deste ocorrer em 2028, acontecer, por exemplo, em 2024, em particular se acidentes como este que ocorreram em junho se tornarem recorrentes? 3. Está o Sr. Ministério a preparar, juntamente com o Poder Local, Transfronteiriço e a Proteção Civil, algum plano de contingência consoante a resolução da Assembleia da República número 72/2017, que recomendava ao Governo a elaboração de um plano de emergência para acidentes nucleares transfronteiriços? Estas são as perguntas que a Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira nos fez chegar e que acabo de apresentar. Aproveito o momento e o tempo ainda disponível para dizer também ao Sr. Ministro que tem chegado à nossa Comissão, através de várias entidades, movimentos, associações, com um conjunto de preocupações ambientais, sociais e fundamentalmente, numa perspectiva de alguns receios legítimos que têm sido levantados até pela incerteza e indefinição da situação, dizia eu, tem chegado um conjunto dessas preocupações vasto que nós temos tentado dar sequência, de certa forma, perceber a gênese dessa mesma preocupação. E por isso, dizia-lhe que este é um tema que esta Comissão tem dado a devida atenção, tanto em termos de debate quanto em termos de posições, até por uma questão de representatividade parlamentar que aqui está vertida nesta mesma Comissão enquanto definição política, mas também pelo âmbito da competência daquilo que pertence a esta Comissão, que são as preocupações ambientais. E por isso queria-lhe dar conta, até porque existe algum historial, nomeadamente de comissões anteriores, de legislaturas anteriores desta mesma Comissão, esta tem sido uma preocupação recorrente dentro da Comissão que nós temos vindo a acompanhar e que gostávamos naturalmente depois dar conta de algumas das decisões e de algumas definições dos debates que temos tido sobre esta mesma matéria, porque na verdade se tem tornado uma preocupação permanente e recorrente de âmbito de discussão e de debate dentro desta Comissão. Queria-lhe dar conta desta situação em termos de Presidente da Comissão, naturalmente. Para terminarmos esta audição, tenho a palavra, naturalmente, o Sr. Ministro, por um tempo estimado de 10 minutos. Faça favor, Sr. Ministro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas perguntas, a explicação final e detalhada do Sr. Presidente e começar por responder quase que de forma direta ao Sr. Deputado Fernando Paulo do Partido Socialista. Almaraz é uma preocupação de Portugal? Sim. Como não poderia deixar de ser, não sendo em Portugal, tendo Espanha total liberdade sobre a sua política energética e, nesse sentido, de decidir sobre o prolongamento ou ao invés, Almaraz é uma preocupação de Portugal. E é precisamente por Almaraz ser uma preocupação de Portugal, como recordou e bem também o Sr. Deputado André Silva, só houve 3 queixas desde que a União Europeia, com o vigor com que Portugal apresentou quando se pretendeu fazer a construção de um aterro, ainda que provisório, para resíduos nucleares em Almaraz, sem ouvir Portugal e sem envolver Portugal na decisão. E onde eu já não concordo com o Sr. Deputado André Silva é quando ele diz que foi concretizado um acordo vazio. Não foi. Todos podem querer comparar o que quer que seja com o absoluto, a tal questão do belo e de Deus de que eu falava aqui de Wittgenstein, para a qual, segundo o próprio, não há linguagem que o traduza. Mas o que verdadeiramente nós devemos fazer é fazer essa comparação com aquilo que conhecemos. E nunca, nesta relação, Portugal tinha tido a informação que teve, como aquela que teve, com as condições que impôs para a construção desse mesmo aterro. Foi isso que conseguimos e foi isso que conquistamos. Quando me é perguntado se, por exemplo, a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, se Portugal teve informação detalhada sobre os incidentes, sim, teve. Nem incidentes foram e teve. Não foi a minha colega espanhola que me telefonou, foi o Conselho de Segurança Nuclear que os relatou e os comunicou à Agência Portuguesa de Ambiente. Portugal não tem uma entidade reguladora independente para o nuclear, foi uma ponderação que fizemos a quando a transposição da última diretiva não se justifica.
existe nuclear em Portugal nas suas utilizações, como sejam, por exemplo, nos hospitais, associados aos tratamentos contra o cancro, em todas as disposições, ou em boa parte delas, onde se tiram radiografias, mas não se justifica tal. O Sr. Deputado do Partido Social Democrata disse uma coisa que não existe. Disse que em França estão a encerrar centrais nucleares. É só para dizer que em França não só não se está a encerrar central nuclear nenhuma, não há previsão de encerrar central nuclear nenhuma, está até uma em construção. Aliás, está também uma em construção na Finlândia. E há cerca de 10 anos que as não acabam. E não sei quando um dia as acabarão, se é que as irão acabar. Porquê? Porque as condições impostas no pós-Fukushima são de tal maneira violentas e rijas, e ainda bem que assim são, que não parece haver condições sequer com técnicas engenheirais para concluir estes projetos que já têm um orçamento para a sua instalação multiplicado por muitos. Mas, de facto, em França, repito, não está mesmo a ser encerrada nenhuma central nuclear. Foi com muita satisfação e com grande apoio por parte de Portugal que o nuclear está fora da taxonomia dos investimentos considerados verdes e passíveis de financiamento através, por exemplo, do InvestEU durante o próximo ciclo de financiamento comunitário. Está fora. Como está fora o gás, e é de facto com uma grande satisfação, e Portugal aqui muito fez. Pergunta ao Sr. Deputado do PSD se confiamos no Conselho de Segurança Nuclear. Sim, confiamos. Tem, de facto, um grau de conhecimento com detalhe, que Portugal, por exemplo, não tem, e, repito, não precisa de o ter, porque essa é uma realidade muito pequenina em Portugal. A questão nuclear aqui, nuclear no sentido de central, a questão central aqui tem a ver com haver ou não haver avaliação de impacto ambiental no prolongamento da vida da central nuclear de Almaraz. Em primeiro lugar, dizer que temos uma data para o seu encerramento, sendo que, em bom rigor, não temos sequer uma decisão sobre o seu prolongamento. E não tenho expectativa sobre ser ou não ser. Essa, sim, é uma decisão política. O Conselho de Segurança Nuclear espanhol disse existirem condições técnicas para poder ser prolongado um dos reatores até 2027, outro até 2028. Há já uma decisão por parte do Governo de Espanha? Não há. Não há. Não existe. Não estou a dizer que não vai ser tomada e não vai nesse sentido. Mas não existe nenhuma decisão e, como não existe nenhuma decisão, sabemos que ela está a ser ponderada por Espanha. Sabemos também aquilo que aconteceu relativamente a uma central nuclear. Isto passou-se há cerca de 2 anos e meio, nas Astúrias. As condições solicitadas pelo Governo, e ainda era o Governo do PP, não era sequer o Governo do PSOE, para a renovação da licença, foram de tal maneira exigentes, e certamente uma exigência justa, que a central fechou. Ou seja, as empresas de que o Sr. Deputado Nelson Peralta fala sempre com um susto pela simulação de serem nomes de empresas, acharam que não tinham condições económicas e, olha, a central fechou. Não havia racional económico para o seu prolongamento. Mas se nós temos a certeza, ou se nós tivermos a certeza, e essa certeza decorre da lei, de que para a construção do ATI em Almaraz, já não recordo, o tempo passa muito, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 4 anos atrás, é também verdade que é exigida uma avaliação de impacto ambiental para, por exemplo, o aumento de potência de produção de uma central nuclear, mas não é exigida na lista positiva do anexo 1 da diretiva que, para prolongar no tempo uma licença para uma central nuclear ou para qualquer outra instalação, seja exigida uma avaliação de impacto ambiental. A lei não está do nosso lado. O que é que o Governo português pensa? Aquilo que já disse aqui. Aliás, alguém disse, o deputado Nelson Peralta, que Portugal aceita que seja prolongada até 2028. Portugal não aceita nada. Portugal defende e defendeu por escrito que deve ser feita uma avaliação de impacto ambiental para que isso aconteça. Mas essa decisão é uma decisão de Espanha, é uma decisão que, se for contrária àquilo que foi à vontade expressa por Portugal, daqui não resulta nenhuma violação da lei ou de qualquer convenção ou convénio bilateral e, portanto, é uma decisão, de facto, que Espanha tomará sozinho, mas, e já o disse aqui, penso já o ter dito aqui, me recordo também,
que Portugal, de facto, e bom, se eu não disse aqui, já o disse em público, que Portugal solicitou à Espanha que fizesse essa avaliação de impacto ambiental, que nessa avaliação de impacto ambiental considerasse os impactos transfronteiriços, estavam de ver, e que ela fosse conhecida em Portugal para também poder ter uma discussão pública. No mais das certezas do PEV, o Conselho de Segurança Nuclear espanhol diz que há condições para prolongar. Os verdes dizem que não. Bom, não me peçam para fazer a mediação deste conflito entre o Partido Ecologista aos Verdes e o Conselho de Segurança Nuclear espanhol. Os verdes dizem que não. O Conselho de Segurança Nuclear espanhol diz que sim. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminada esta audição, eu só vou pedir aos seus membros da Comissão que fiquem mais um bocadinho, 5 minutos, não é mais do que isso, porque temos aqui para tomar uma decisão de imediato, está bem? Agradecer mais uma vez ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Naturalmente agora, só provavelmente em setembro é que nos voltamos a ver e, por isso, quando for o caso, desejo-lhe boas férias, naturalmente. Obviamente. Faz favor. Então, com a permissão do Sr. Presidente, desejar a todos, obviamente, umas ótimas férias, dizer que é um gosto estar aqui e em setembro cá estaremos, obviamente, as vezes todas que nos chamarem. Obrigado, gosto em vê-las e em vê-los. Muito bem. O que tenho para vos dizer sobre os trabalhos da Comissão tem a ver com o seguinte.